é como se o meu espírito tivesse apodrecido, como se meu corpo tivesse sendo consumido. É esse choro, não é choro de choro de mimimi, não, de reclamação, é um choro de arrependimento. Nós vamos chorar diante de Deus, e nós vamos ser consolados por Ele. Ser transparente diante de Deus. O pecado tem que gerar peso em nós. Temos que produzir frutos de arrependimento. Temos que viver uma vida plena de arrependimento. Ser um cristão que produz frutos de arrependimento. O que você fazia, você já não faz mais. Quando você pecar, aquele pecado se tornou coisa do passado. Agora você é um novo homem, uma nova mulher e vai viver uma nova vida em Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Volte lá comigo, Mateus 5,5. Diz: bem-aventurados os mansos, em outras traduções aí, os humildes, pois herdarão a terra. A palavra manso e humilde aqui é a mesma coisa. No grego também, significa aquele que é humilde, aquele que é gentil. Quando a gente olha para os Salmos, veja comigo por favor, Salmos capítulo 37, no verso 11, ele relata uma promessa aí daqueles que são humildes, né? Daqueles que são mansos, que vivem uma vida de mansidão. Olha aí, Salmo 37, verso 11 diz: os mansos, porém, herdarão a terra. Jesus está replicando os Salmos. E deleitarão na abundância de paz. Então, aqueles que vivem uma vida mansa, uma vida humilde, que se sujeitam de fato à vontade de Deus, à plena vontade de Deus, têm direito a bênçãos. E Deus vai abençoar a sua vida e você vai herdar muitas heranças aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. E heranças de abundância, de paz, diz a palavra. Não é qualquer conquista, não. Uma conquista poderosa, tremenda. Quando Jesus estava orando, lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 42, Jesus se sujeitou à vontade de Deus Pai. Senhor, faça a tua vontade. Isso é sinal de humildade. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, é sinal de que a gente está pronto para passar de nível, de fase. Porque os nossos sonhos passam a ser secundários. As nossas vontades passam a ser secundárias. Mas a nossa vontade e sonho primário é fazer a vontade de Deus. Aí nós estamos prontos para ir para o próximo nível. A palavra de Deus diz em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida, mesmo que você não compreenda, mesmo que a gente não compreenda. Irmãos, muitas vezes eu não compreendi a vontade de Deus. E continuei tomando decisões pela minha própria vontade. E lá na frente eu quebrei a cara. Porque a nossa vontade é inclinada, nosso coração é inclinado para o mal. Nós temos que se sujeitar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Os mansos aqui são aqueles que, além de usufruir de todas as bênçãos que Deus destinou aqui na terra, para aqueles que são humildes, mansos e gentios, é também aquele que vive uma vida santa, porque a humildade é a beleza da santidade. Não existe santidade sem humildade. Eu quero ser um jovem santo. Então a primeira porta que você tem que abrir é a porta da humildade. Existem palavras, irmãos, que são tão simples e fazem tantas coisas poderosas. Uma delas é por favor. A gente parou de pedir por favor para as pessoas. É falta de humildade. Obrigado. Falta de humildade. A gente precisa ser simpático, gentil. Nós como cristãos temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Posso ouvir amém? Nós temos que ser gentil. Pegar na mão das pessoas, olhar no olho delas e dizer: Deus abençoe. Obrigado. Você pode, por favor, fazer isso? Jesus está ensinando isso. Não tem nenhum ensino
inovador aqui que você já não tem ouvido sobre o Sermão do Monte, mas são coisas que nós precisamos praticar. Sabe essa cadeira vazia do irmãozinho que não veio hoje, que ele faltou por algum motivo? Amanhã de manhã você mandar um WhatsApp para ele. Falou, irmão, senti sua falta ontem. Você não foi na igreja. Isso é ser humilde. Isso é ser gentil. Rapaz, senti sua falta ontem, o culto foi uma benção. Mas eu senti sua falta. Isso é ser gentil. O momento de conexão é você sair do seu lugar. Isso é ser gentil, sair do seu lugar, sair daí do seu ciclo aí que você está acostumado a sentar e vir do outro lado aqui da nave da igreja, do auditório que fala agora, né? Agora a gente está mudando os termos. Aqui desse lado aqui, ó, você que está desse lado aí, vem desse lado aqui e vai cumprimentar o irmãozinho que você não tem costume de cumprimentar e fazer conexão. Isso é ser humilde. Isso é ser gentil. Isso é replicar o que Jesus está ensinando. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa fazer isso. Ser gentil, cumprimentar as pessoas, sorrir. Sorrir, irmãos. Jesus te ama. Amém? Tira esse maracujá chupado do rosto. Essa braveza toda. Ô menininho brabo. Seja gentil, dá um sorriso. Dá um sorriso aí para mim ver, deixa eu ver. Aí tem gente que não consegue sorrir, irmão. Tem que fazer uma plástica, viu, filho? Coloca 2 super bonder aqui, um em cada lado da boca e sorria, né? Sorria. Dê um sorriso aí pro irmão que está do seu lado aí, ó. Dá um sorriso para ele. Isso, um sorriso gostoso. Isso é ser gentil, irmãos. Sabia? Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Versículo 6. Volta lá para Mateus 5, 6. Diz assim a palavra: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, a palavra bem-aventurado significa felizes para sempre, né? E eu imaginava que eu seria feliz quando eu visse Deus exercer justiça sobre alguém que me prejudicou. Eu orei muitas vezes para Deus fazer justiça com alguém que me prejudicou, porque eu não entendia isso aqui. Eu imaginava que era dessa justiça que Jesus estava ensinando. Daqueles cânticos, né? Quem me viu passando pela prova não vai beber o mel comigo? É assim que fala a música? É assim? Mais ou menos assim, né, pastora? É assim a música? Quem me viu na peleja, na guerra, na perseguição, não vai comemorar comigo. Mais ou menos assim. Quem não comemorou, uma frase palmeirense, quem não comemorou a Série B não pode comemorar a Libertadores. Não é? Nós comemoramos a Série B, nós somos tricampeão da Libertadores. Primeiro campeão mundial. Então não tem direito a comemorar quem não comemorou a Série B. É mais ou menos essa a ideia do texto que eu imaginava. Mas não é essa justiça aqui não, esquece isso aí. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Isso aqui é a justiça divina. É a justiça de Deus. E não tem nada a ver com a nossa. Graças a Deus. Porque senão a gente já tinha mandado matar um monte de gente. Na hora da raiva, a gente fala cada besteira. Ainda bem que Deus leva em consideração, aplica ali na nossa vida, naquele momento, a graça e a misericórdia. Porque senão nós estávamos fritos. Nem vivo a gente estava. Não é verdade? Mas dentro da justiça aqui de Deus, eu separei em 3 esferas. Primeiro, a justiça penal. De que justiça Jesus está falando? De uma justiça penal. Nós estávamos condenados à morte. Era a nossa condenação. Nós nascemos condenados. Romanos fala o quê? Romanos 3, 23. O que diz? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. E nós, descendentes de Adão, nascemos já com essa condenação. Já estava lá, carimbado, condenado. Você nasceu com um carimbo de condenação. Era a justiça penal. Mas em Romanos 8, 1 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você tem fome e sede dessa justiça? Diga amém. Você está sendo farto, porque você estava condenado, você já não está mais.
Sua condenação era a morte eterna, agora você foi chamado para a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. A segunda justiça aqui é uma justiça moral. Enquanto nós éramos moralmente escravos do pecado, agora nós nos tornamos, por opção nossa, servos de Deus. Nós éramos escravos moralmente do pecado, agora você se tornou filho e servo de Deus. Posso ouvir amém? Então você já não está mais condenado e você já não é mais escravo. Agora você é filho e servo de Deus. Efésios capítulo 4, anota aí, verso 22 a 24. E por último, Jesus também aplica a sua justiça de forma social. Se a nossa condenação eterna era para viver eternamente com o diabo e seus demônios no inferno, agora nós passamos de forma social a viver o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é chegado. E agora você faz parte do reino de Deus. E olha bem para a pessoa que está do seu lado aí. Esse irmãozinho aí, que era apenas um baterista na igreja, agora é um homem de Deus. Esse irmãozinho aí faz parte da justiça social de Deus. Você tem que amar ele como você ama a sua própria vida. Aplicando então o ensinamento de Jesus. Amando o próximo como a ti mesmo. Essa é a justiça que Jesus está ensinando. Nós éramos condenados, já não somos mais. Justiça foi feita. Nós éramos escravos, já não somos mais. Agora nós somos filhos e servos. Nós estávamos condenados a compartilhar toda a nossa vida de forma social, a nossa eternidade no inferno, com Satanás e seus demônios. Agora nós não estamos mais, nós estamos aqui para viver o reino de Deus entre irmãos em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Vamos lá, estou terminando. Versículo 8. Os bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericórdia. Veja comigo alguns textos aí. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no verso 8. A palavra misericordioso aqui no grego significa aquele que é compassivo, aquele que é piedoso. É a mesma palavra usada lá, por exemplo, para o bom samaritano, né? Na parábola do bom samaritano, lembram? Mas olha aí, Romanos capítulo 12, no verso 8, diz assim a palavra de Deus, ó. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. E o que exerce o que é, irmãos? Alguém aqui já viu alguém orar pelo dom de misericórdia? Eu sou crente já há 25 anos, eu não lembro de ninguém falando para o Senhor, me dá o dom de misericórdia. O Senhor já ouviu? Nunca. Mas é um dom, né? É um dom. Esse dom, por exemplo, ele é manifesto na vida do bom samaritano. Passou o republicano, o levita, e só quem aplicou esse dom foi você que oferta em missões. Você tem o dom de misericórdia sobre a tua vida. E a Bíblia está ensinando você a servir com esse dom com alegria. Você que ajuda numa viagem missionária, você está exercendo o dom de misericórdia. Você que entra num templo como esse e oferta o seu dinheiro para abençoar uma igreja como essa, você está aplicando o dom de misericórdia. Quando você ajuda uma pessoa que precisa ser ajudada, você está exercendo o dom de misericórdia. É dessa misericórdia que Jesus está falando. E quem aplica esse dom, recebe esse dom. Que quando você menos esperar e você tiver necessidade, alguém vai ser um Boaz na sua vida. Alguém vai abençoar a tua vida. Alguém vai ser misericordioso contigo. Quem está entendendo? Quem aqui tem empresa sabe o que eu vou dizer. Uma coisa que atrapalha muito no Brasil hoje é a lei trabalhista. Ela é muito mal escrita, muito mal resolvida. Ela precisa ser repaginada. Ser repaginada, reescrita. E eu acredito mais no modelo americano nesse aspecto. Mas a questão é, quando chega um processo trabalhista para qualquer empresário aqui, tira o nosso sono e arranca a nossa paz. É ou não é verdade?
Tire, irmãos. Você que não é empresário, não teve essa experiência, eu quero declarar que você nunca vai ter. Mas se você for empresário, empreendedor, muito dificilmente você não vai ter. Isso arranca a nossa paz, mexe com a gente fica sem dormir, sem comer, negócio estranho, não é? Porque a gente espera que as pessoas que trabalhem conosco sejam tão misericordiosos como a gente é. Mas o ser humano não é assim. E vice-versa. Tem muito patrão aí também folgado, que não paga direito, e a gente sabe disso. A gente não pode aqui, não estou defendendo nenhuma classe. Eu estou dizendo que isso é o que a gente espera. Que as pessoas apliquem conosco aquilo que a gente está aplicando. Mas há uma coisa que a gente tem que entender. Não é porque você pratica que todo mundo vai praticar. Quer dizer que quando você precisar, Deus vai enviar alguém e vai praticar essa misericórdia contigo. Quem está entendendo, diga amém. Seja um advogado, às vezes um juiz, uma juíza. Já aconteceu comigo, irmãos, na justiça. A juíza pegou meu processo lá e falou, não, a empresa pagou tudo. Você não tem direito a nada. Você não tem direito a nada, filha. A empresa pagou tudo. Inclusive, se a empresa quiser, ela pode te processar. E na hora veio essa verdade bíblica no meu coração. Aqueles que vivem de forma misericordiosa, um dia vão precisar de misericórdia e Deus vai abençoar. É a lei da semeadura, que você planta, você colhe. Quem está entendendo, diga amém. Ser misericordioso é aquele que faz sem querer nada em troca. Faça o certo sem querer nada em troca. É assim que funciona. E Deus, no momento certo, Ele vai abençoar. Ser misericordioso é aquele que é hospitaleiro. Na oração do Pai Nosso, a quinta petição da oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado o que nos tem ofendido. É a aplicação da misericórdia. Quem quer ser perdoado? Tem que perdoar. Não é? Você que já foi muito perdoado, você vai aprender a amar e a perdoar também. Quem está entendendo, diga amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: querido, você foi chamado para viver uma vida de misericórdia. Pode aplaudir Jesus. Vamos lá. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A palavra puro aqui no grego, kataros, que significa sem mistura, livre de qualquer influência. Veja aí, Mateus, no capítulo 6, no verso 12. Essa palavra é repetida aqui: perdoa as nossas dívidas. Não, perdão, queridos, eu confundi. Salmos 24, veja lá, Salmo 24, versículo 4. Mateus 6 a gente já falou. Salmo 24, 4, diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Aquele que é puro é aquele que não se contamina. Ele não é influenciado. Agora, eu trouxe aqui 3 coisas que têm influenciado muito a nossa geração e que têm tirado a pureza do nosso coração. Primeiro, o excesso de informação. Muitas vezes, irmãos, o excesso de informação tira a pureza do nosso coração. Porque a gente vem aqui na igreja, recebe uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Aí na segunda-feira, não contente com aquilo, a gente começa a buscar um monte de informação sobre aquilo. Isso vai minando a palavra pura que foi colocada no nosso coração. Cuidado com o excesso de informação. As pessoas estão sobrecarregadas porque tudo elas buscam no Google. Dá um Google para tudo. Os crentes estão substituindo a Bíblia pelo Google. Essa é uma verdade. Cuidado, isso pode contaminar nosso coração, contaminar nossa pureza. A segunda coisa que tem contaminado, tem sido como um fermento moderno, é as comparações. Hoje a gente vai para a internet também e a gente começa a comparar a vida dos outros, a igreja dos outros. E a gente começa a achar que é tudo aquilo ali, é só aquilo ali. E não sabe os bastidores como é que é.
A gente só vê o palco dos outros, mas não quer ver os bastidores, né? Cuidado, o excesso de comparação tem sido um fermento que tem contaminado o coração dos crentes. Deus te plantou nessa igreja e vai fazer com que você seja usado nessa igreja e nesse tempo. Se você crê e concorda, diga amém. Você vai ser muito usado nessa igreja, posso ouvir amém? Deus está começando, iniciando um novo tempo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e vai levantar você num propósito tremendo nesse tempo, nessa geração. Se você crê e concorda, diga amém. Não fica namorando a igreja dos outros, não. Para com esse negócio. Ah, porque lá no fulano faz isso. Filho, você não sabe dar missa à metade, como diz o outro. Nós podemos fazer tantas coisas aqui. Você pode desenvolver tantas coisas aqui. Você tem um talento, um dom que Deus te deu para exercer nesse tempo, nessa igreja, nesse ministério. E Deus vai te usar muito. Então, cuidado que o fermento das comparações tem contaminado os corações de muitos. Terceiro, as muitas preocupações têm também sido um fermento que tem danificado, contaminado nosso coração. Você sabia que a OMS lançou agora uma nova pesquisa? E pela primeira vez na história da humanidade, a ansiedade passou o número de pessoas com depressão. Sabia? A ansiedade tem minado, tem sido um fermento moderno terrível. O que é a ansiedade, irmãos? É o excesso do futuro. É quando você não tem controle do amanhã, você quer controlar. Você não tem controle, filho. Não tem como controlar o amanhã. Não tem jeito. Temos que tomar cuidado com essas muitas preocupações. Outra coisa, ainda nas preocupações que tem sido um fermento, as aprovações das pessoas. Tem muita gente querendo ser aprovado por todo mundo, mas se esquece de ser aprovado por Deus. Nós temos que primeiro ser aprovados por Deus. E depois pelas pessoas. Mas primeiro por Deus. Não é o contrário. Quem está entendendo? As pessoas estão assim muito preocupadas e entrando num grau de depressão profundo. O que é depressão? É o excesso do passado, do que aconteceu ontem. Se a ansiedade é o excesso do futuro, a depressão é o excesso do passado. Tudo isso tem que ser colocado, como diz o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do seu coração. Amém? Confiar em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, o meu coração é limpo. Versículo 9 do Mateus 5. Volta lá. Os bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, apaziguador é quem termina uma guerra, um conflito. Pacificador é quem evita uma. Nós não fomos chamados para acabar com guerra, nós fomos chamados para evitar a contenda. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que evitam guerras, aqueles que evitam conflitos, aqueles que evitam coisas ruins. Entenderam? Quem está entendendo? Pacificador é aquele que estabelece a paz. Você é um promotor da paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, você vai promover a paz. Você vai chegar na sua escola amanhã e vai promover a paz. Você vai chegar na sua casa hoje, você vai promover a paz. Quem está entendendo? Cuidado com as perguntas que você faz, cuidado com aquilo que você fala, nas horas que você fala, no ambiente que você fala. Tudo isso é cuidado. Um pacificador entende isso. Tem coisa que você não tem que falar naquela hora. É só ficar quietinho. Vai resolver. Tem coisas que você não tem que mostrar o seu lado da versão. Quem é casado aqui sabe o que eu estou dizendo. Tem coisas que você não tem que mostrar o seu lado da versão. Tem hora que você tem que apenas se aquietar. Seja um pacificador no seu casamento. Seja um pacificador na sua casa. Seja um pacificador na sua igreja. Seja um pacificador no seu trabalho. Você não é bombeiro para sair apagando incêndio, não. Você é pacificador para promover a paz e evitar conflitos e evitar guerras. Quem entendeu, diga amém. E a última bem-aventurança se encontra no verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós, por minha causa.
regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós. A última bem-aventurança aqui é aqueles que sofrem perseguição. A palavra perseguição aqui no grego, ela significa aqueles que são caçados. É uma caça. Significa aqueles que nos perseguem com agressividade, são agressivos, não é? João capítulo 15, veja comigo por favor. João 15, 18. Diz assim, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis o do mundo, o mundo o amaria, e que era seu. Mas como vocês não são do mundo, antes dele eu vos escolhi, e por isso o mundo vos odeia. Os calvinistas tudo contente. O mundo vos odeia. Nós não somos mais desse mundo, nós somos escolhidos para ser do reino de Deus, amém? Então você vai ser perseguido nesse mundo. Você tem que andar na contramão da vontade do sistema. Você tem que andar na contramão da vontade do mundo. Você é um cristão, se parece com Cristo e foi chamado para isso. E naturalmente as pessoas vão te perseguir. Na sua família você vai sofrer perseguição. Na sua escola você vai sofrer perseguição. No seu trabalho você vai sofrer perseguição. E glória a Deus pela perseguição. Se você está sendo perseguido, é sinal de que você está carimbado. Carimbado por Jesus. Posso ouvir amém? Somos chamados a um evangelho que traz desconforto. O evangelho não é confortável, é desconfortável. Precisamos ser cristãos intencionais. Se relacionar com as pessoas e com Deus de forma intencional. De coração voluntário. De coração e mente voluntária. Eu concluo dizendo que o padrão moral de Cristo não é nada convidativo. Porém, aqueles que foram chamados para ser seus discípulos não têm outra opção de vida. A nossa conduta moral começa aqui no Sermão da Montanha. Quer se parecer com Cristo? Faça o que Jesus ensinou e o que Ele fez. Quem está entendendo e entendeu essa palavra, diga amém. Eu quero orar com vocês, coloque em pé por favor.